das gerações, Isso. o que diferencia, porque são percepções diferentes de mundo. Nós vivemos um momento em que o mundo ele evolui numa velocidade que eu acho que talvez nunca existiu antes. A quantidade de informação que se gera hoje num dia é muito maior do que se gerava num século, né, de algum tempo passado. E tem toda essa... É um dinamismo muito grande, que às vezes nem todos conseguem acompanhar. E o jovem quer acompanhar essa mudança, quer ser diferente, e muitas vezes ele não encontra um espaço em que ele tem esse acolhimento. E as próprias religiões, elas têm talvez uma forma de se comunicar com os jovens, né, que não consegue atingir lá no fundo do jovem. Então são fatores que têm afastado a juventude, eu não diria assim só do espiritismo, talvez de todas as religiões. É um momento em que nós passamos, é um processo de transformação que talvez a gente tenha que encontrar mecanismos que toquem mais o coração das pessoas e que promovam mais o acolhimento dos jovens, não só na nossa casa espírita, mas em todas as instituições. Existem algumas instituições religiosas que têm um trabalho voltado para acolher o jovem, eles conseguem atrair e manter a juventude. Nós temos que fazer um trabalho da mesma forma de estarmos disponíveis para acolher essa juventude e trabalhar numa linguagem que toque o coração das pessoas e principalmente ter o acolhimento. Tá? Eu vejo que dentro desse caminho que nós temos que trabalhar para manter os jovens dentro, mas, por outro momento, são os grandes momentos de transição em que nós estamos passando. Existem vários elementos que a gente pode pontuar isso. Nós temos aí uma gama muito grande de jovens que estão tendo uma nova oportunidade reencarnatória, mas que trazem em si, lá no seu íntimo, muitos conflitos, muitos desafios, muitos problemas íntimos, que nem sempre eles conseguem encontrar respostas ou explicações dentro das religiões tradicionais. Então, quando isso acontece, ele se isenta de assumir qualquer tipo de compromisso com essas instituições. Então, ele foge para outros caminhos. E aí se tornam jovens que não acreditam em nada ou que não têm nenhum ponto de referência religioso. Até pouco tempo atrás, as referências religiosas eram as nossas próprias famílias. Pai, mãe, avô, vó, que tinham ali, nos levavam, não que nos obrigassem, mas nos incutiam um senso religioso, um senso moral, um senso de pertencimento a uma religião, a um grupo de pessoas. E isso cada vez menos acontece, porque os nossos próprios pais já fazem parte de uma religião que foi se desconectando das questões religiosas. A não ser nós que estamos aí o tempo todo trabalhando com isso. Mas a grande maioria das pessoas não tem mais essa preocupação. Não vão na missa, vou usar o exemplo do catolicismo, porque é o mais fácil da gente compreender. Participam, crismam, batizam os filhos, mas por uma obrigação do grupo. Né? Ou casam e fazem os eventos sociais que a igreja impõe, mas eles não se dedicam, não participam, não são frequentadores. Né? Tanto que tem lá sou um católico não frequentador. Tá? Então, mais ou menos assim, o que é? Eu sou católico, mas não sou católico, algo nesse sentido. Ou eu sou protestante e não sou protestante. Claro que dentro do espiritismo nós também temos as pessoas que só vão lá para tomar o passe, ou que de vez em quando vão para a atividade espírita. Então são vários conceitos dessa natureza. Então, essa linguagem que toque o coração dos jovens, talvez é o que possa modificar. E responder às questões morais, o que o espiritismo consegue fazer. Então, quando um jovem tem uma questão moral e ele é levado para um grupo de evangelização, lá eu tenho certeza que as questões que ele tenha vão ser respondidas. Por quê? Porque o espiritismo traz essa bagagem de ter, apesar de ser uma linguagem de um século passado, que se utilize de expressões e de termos que já não são mais tão utilizados e que tem um linguajar mais erudito, mas as respostas que eles trazem, que são traduzidos pelos nossos evangelizadores numa linguagem mais coloquial, tenho certeza que eles tocam o coração dos jovens e respondem aos questionamentos morais que muitas vezes as outras religiões não conseguem responder. Então, são todos esses aspectos que fazem com que o jovem em si e a família, de uma forma em geral, acabe se descolando, saindo desse círculo da religiosidade ou da religião. Mas, por outro lado,
Todos nós trazemos em nós a religiosidade, né? O reconhecimento de que existe, por mais que eu negue, né, a existência de Deus, eu sei que lá no meu íntimo que a gente reconhece a existência dele, né?